Voltamos. Voltamos. Deixa eu... aqui, já tá aqui. Perdão, aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Admitir Fernanda. Ok. Estou vendo aqui, Adilson, você está com a mãozinha estendida, você quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode ficar à vontade. Ok? Não, acho que tudo tranquilo. Você... Ok. Ok, Adilson, você quer me fazer alguma pergunta? Não, não, professor, tá ok, tá tranquilo, tá tranquilo. Então, tudo bem. É porque eu tô vendo aqui, tá, no seu nome tem uma mãozinha estendida. Tá, aquela hora é porque eu esqueci de tirar, eu vou tirar Então, aqui, tá viu? bom, Desculpa tá aí. ok, sem problema algum. Quero saber se alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. A gente vai retornar, tá? Só quero aproveitar aqui que nós estávamos falando, né? Da fenilcetonúria e ali da importância do teste do pezinho, né? Então, destacar a vocês, como eu disse anteriormente, a fenilcetonúria, ela é uma alteração, na verdade, é uma alteração metabólica, né? Que vai promover o aumento de fenilalanina no sangue. E aí, podendo promover prejuízos às células do sistema nervoso, convulsão, tremores a essas crianças, né? E prejuízo, inclusive, cognitivo no aprendizado intelectual dessas crianças. Não só, como foi citado, né, no vídeo, eu estou falando aqui só para a gente fazer o link que teve ali no vídeo em relação ao que nós estamos falando. No teste do pezinho, gente, existem também identificação de outras doenças, né? Inclusive algumas aqui correlacionadas. Uma, inclusive, é a próxima que eu vou apresentar a vocês, que é a fibrose cística. E também nós vamos ter oportunidade de verificar mais na frente, por exemplo, a anemia falciforme, né? Que também possam ser identificadas de uma maneira precoce ali no teste do pezinho. Ali no vídeo falou da realização do teste do pezinho acontecer nas primeiras 48 horas. Mas o ideal é que elas ocorram entre o terceiro ao quinto dia de vida, tá? O importante é que não se deixe de fazer esse teste. Porque, como a gente falou, é importante ter, né, ou, se for o caso, o diagnóstico para que aí venha dar melhor qualidade de vida e ali uma perspectiva, né, de saúde e de bom desenvolvimento para esses recém-nascidos, tá bom? Bem, aqui, como eu falei com vocês, essa nossa próxima, né, é a próxima a alteração, o próximo distúrbio que nós vamos trabalhar, que também é autossômica e também é recessiva, que é a fibrose cística. Acredito que vocês também já tenham ouvido falar, né, sobre ela. Ela altera, tem um aumento da produção de um muco, né? Produção de uma substância mucosa, que vai atuar principalmente pulmão e também pâncreas, tá? Não que fique restrita apenas a eles, mas esses são os dois órgãos que mais frequentemente vão sofrer com esse aumento da atividade de muco, tá bom? Bem, a partir do momento que a gente tem um aumento de muco, nós acabamos tendo prejuízo no ambiente de trânsito, né? E qual que é esse ambiente de trânsito? Se a gente imaginar dentro aqui desse ambiente respiratório, chega até o nosso pulmão, ou os brônquios, os bronquíolos, né? Na verdade, são todas vias condutoras do sistema respiratório. Então, já é um ambiente de passagem de ar e que, porventura, com essa fluidez maior, né, com esse muco, ele acaba prejudicando a passagem do ar, né? Logicamente, isso tem um prejuízo tremendo em relação ali ao sistema respiratório. Da mesma forma que também comprometendo os ductos que conferem ali a passagem do material, né, de secreção clássico do pâncreas. Se a gente recordar, né, ali no pâncreas eu tenho tanto uma parte endócrina como exócrina.
Quando a gente estuda sistema digestório, a gente lembra que o pâncreas tem enzimas digestivas que vão ser liberadas dentro de ductos, né? Além do mais, é o local também da produção da insulina, né? Então, tem todo apanhado aqui que a partir do momento que existe um bloqueio nessas regiões de ducto, que é passagem, né, do material de secreção, consequentemente eu tenho prejuízos severos ao organismo, né? Ou quer seja no sistema respiratório, ou quer seja ali no digestório e na própria produção e controle de insulina no corpo, tá? Essa fibrose cística, ela é uma alteração genética, né? Todas aqui que estamos apresentando são. E essa é uma alteração do cromossomo 7. Seja bem-vinda, Maria Júlia. Isso. E essa alteração é uma alteraçãozinha do cromossomo 7, que estimula, né, uma maior produção de muco, inclusive com concentração de cloreto de sódio em todo esse ambiente, tá? E olhem só, em maior aumento, dá bem para vocês perceberem o que eu mencionei na imagem anterior, né? Olha, é uma via condutora onde está permitindo a entrada, né, do ar que está vindo do ambiente atmosférico para a estrutura alveolar, que são aquelas unidades básicas onde há troca gasosa a nível pulmonar, né? E agora vocês imaginem, porque muco, né? Por exemplo, quando a gente tem um aumento de secreção nasal, tem aquela fluidez. Oi, perdão, pode falar? Sou eu de novo, Patrícia. Pode falar, Patrícia. E reparei, na verdade, né, que todas essas malformações, digamos assim, tem relação com o cromossomo 7. Só que assim, cada um é em um lugar, tipo isso? Cada um por exemplo, em um lugar. Não é só cromossomo 7, não. A gente já falou cromossomo 2, a gente falou cromossomo 7. Existem vários cromossomos, cada uma alteração em algum local. Mas quando às vezes a gente fala por repetição o mesmo cromossomo, é porque na verdade a estrutura cromossomal ela é toda cheia de bandas, ela é toda mapeada, tá? Então às vezes é uma alteraçãozinha no ponto específico daquele cromossomo e faz tanta diferença. Entendi. Então tá bom, obrigada. E isso é bom, Patrícia, essa sua observação é o seguinte, gente, para vocês verem como que é muito mais complexo, né, que a gente fala dos pares cromossomais, enfim, como é muito mais complexo do que a gente imagina. A gente está aqui dentro de uma genética básica, né? Então é por isso que, na verdade, não faz parte dentro até mesmo da própria graduação essas especificidades, que elas realmente são mais a nível de pós-graduação. Mas existem sim, é tudo mapeado, Patrícia. Uma estrutura cromossomal ela é toda cheia de identificação, regiões específicas e que cada uma às vezes confere uma ação no nosso organismo, tá bom? Beleza, entendi sim. Obrigada. E que justamente uma alteraçãozinha dessa, de repente, desequilibra a produção, por exemplo, aqui do cloreto, né? E aumenta a produção do muco. E o que eu estava falando era passar para vocês, né, para vocês terem essa noção, tanto que o aumento de uma secreção possa dificultar. Foi quando eu estava citando, quando a gente tem um aumento de secreção nasal, tem noite que a gente vai dormir que a gente custa dormir. Por quê? A região, né, com o aumento de secreção, muco na região nasal, dificulta a boa respiração. E aquilo dali nos dá um incômodo muito grande. Agora vocês imaginem esse aumento de secreção, esse aumento de muco num ambiente que já é naturalmente mais fino, mais delicado, né? Numa parte mais interna ali, próxima ao ambiente de troca gasosa. Então tudo isso vai prejudicar, dá um mal-estar no indivíduo e prejudica fisiologicamente, né? Não só, no caso, a troca gasosa, quando se fala a nível pulmonar, como também no próprio processo ali de liberação de secreção para o trato digestório, quando a gente fala dos ductos do pâncreas. Aqui, só para mostrar a vocês, eu até utilizei, se não me engano, semana passada, eu acho que eu utilizei,
uma demonstração, né, que nós temos um heredograma, no qual o autor ele nos confere a característica da identificação aqui dos indivíduos, se eles são homo ou heterozigóticos, a partir, né, de uma demonstração de coloração diferenciada. Aqui, tanto o pai quanto a mãe são indivíduos heterozigóticos. Eu sei disso em função da cor da camisa deles, que está vermelho e verde, vermelho e verde. Aqui ele está nos indicando, ali, os filhos, né? Eles têm 25% de serem indivíduos saudáveis e sem qualquer gene, né, para fibrose cística. Aqui, 50%, né, 25% de um, 25% do outro. 50% de crianças que possam ser portadoras, né, e venham ser tão heterozigóticas quanto os pais, que não apresentam doença, mas são portadoras do gene. E aqui no caso, essa criança, 25% de chance de ter uma criança que apresente a fibrose cística, ou seja, apresenta a manifestação desse distúrbio. Então, uma criança que vai apresentar como característica, como manifestações clínicas, o que eu mencionei para vocês anteriormente, tá? Deixa eu ver aqui, porque tem gente chegando aqui na nossa sala para eu poder admiti-los, né? Vejamos, sejam bem-vindos. Jaqueline Leone. Ok. Bem, então isso, né, como eu falei com vocês, isso é perceptível, por quê? É autossômica e recessiva. Para ela se manifestar, ela tem que manifestar em dose dupla. Eu vou, já que eu tirei aqui, eu vou voltar, vou colocar vocês, tem um videozinho para fibrose cística, que é interessante vocês verem, tá? Vou apresentar aqui, ó, para vocês terem a oportunidade de ver. Incluir o som, tá? Reparem aqui, ó, uma pesquisa. Bom, a fibrose cística, para a gente definir, ela é particularmente uma doença genética muito comum na população. Não é muito comum em africanos, afrodescendentes, e também é raríssima em asiáticos, mas é extremamente comum em caucasoides, que a gente chama etnia branca. A fibrose cística ela vem de uma alteração num gene que chama CFTR, ou seja, há um defeito genético no gene, muitos tipos de defeitos, mas sempre nesse gene para a fibrose cística aparecer, e ao mutar, ao ter o defeito, o indivíduo ele tem uma série de consequências clínicas. Essas mutações, elas são herdadas e elas acometem o indivíduo. Na verdade, se espera que um em cada 2.000 indivíduos na população tenha fibrose cística. Essa é a frequência, uma média no mundo. Nós sempre ganhamos 2 cópias, um do pai, uma cópia do papai e uma da mamãe. Para eu ter fibrose cística, eu tenho que ter as 2 cópias com defeito. Acontece que quando as pessoas têm uma cópia só do defeito, elas não sabem. E elas podem se encontrar casualmente na população. O que facilita esse encontro de 2 portadores da mutação do gene da fibrose cística, muitas vezes é o parentesco, porque a gente pode ter na família muita gente que carrega as mesmas mutações negativas, vamos chamar assim, uma carga genética semelhante à nossa. Então facilita o parentesco. Mas como é uma mutação muito comum na população, estima-se que 1 a cada 25 pessoas já tenha o primeiro defeitinho, então ela tem um gene normal e um gene com defeito, que é o mutado. Se ela encontrar outra pessoa assim, a criança pode ter a fibrose cística porque existe a possibilidade de ganhar do papai o gene defeituoso e da mamãe também o gene defeituoso, porque o papai vai passar um dos seus genes, a mamãe também, e ao acaso. Então eles têm sim chance de ter filhos sem problemas, mas filhos com fibrose cística. A partir do momento que eles chegam pra gente com um filho com fibrose cística confirmada, e aí existem algumas técnicas para essa confirmação, aí eu já sei que o casal obrigatoriamente tem os 2 genes
né? Um cada um. E se tiver um filho, podem ter um risco de 25% de ter outro filho com fibrose cística. Essa chance é de 1/4, como se eu tivesse que pegar uma bolinha azul no meio de 4 bolinhas, 3 amarelas e uma azul. Elas estão sempre a cada gravidez embaralhadas. Então, a chance de 1/4 é em cada gravidez. Eu não elimino a bola azul, ela volta no meio das amarelinhas. Basicamente, os sintomas eles são pulmonares, pancreáticos e gastrointestinais. Além de que no menino também pode ter uma ausência do que a gente chama de duto deferente e ele também tem uma manifestação então genital. E ele, por causa disso, não pode ter bebês. Ele tem muita dificuldade porque ele tem insuficiência respiratória, tem um muco muito viscoso, aliás, o nome também que se dá à fibrose cística é mucoviscidose, porque o muco fica muito viscoso. Então a bactéria se aproveita desse muco, se prolifera com muita facilidade. Então essas crianças têm muitas infecções broncopneumonares. Curar, do ponto de vista assim, de desaparecer a doença, para o geneticista isso ainda é um sonho, né? Mas tem muito tratamento novo no mercado, tem muita expectativa para tratamentos, inclusive, que do ponto de vista pulmonar vão melhorar drasticamente a vida das pessoas. Mas em termos de tratamento absolutamente curativo, ainda a gente não tem nada. Não é mentira, é verdade. Consanguinidade, ou seja, o parentesco entre o papai e a mamãe aumenta e muito a chance de defeitos na prole por causa de doenças genéticas mesmo, tá? Isso é verdade. Eu acho interessante porque a gente colocar aqui para vocês, né? Eles reforçam, né? E ela ali muito calma, muito didática, colocando aqui pra gente. Então, acho por isso que vale a pena, né? Vocês perceberem como que esses aspectos mencionados por nós faz parte, né, de fato ali do dia a dia desses profissionais, do entendimento deles, né? E ela mencionou aqui o que eu comentei com vocês, né? O fato de, infelizmente, não ter, né, uma cura, mas podemos, diante de um diagnóstico mais precoce possível, tratar e dar melhoria na qualidade de vida desses indivíduos, né? Que é fundamental. Então, isso e engloba toda a genética que ela falou de consanguinidade, né? Daquela característica de recessividade também, enfim, acho que isso vale muito a pena ilustrar para vocês. Agora, esse distúrbio eu já mencionei aqui hoje, né? Na hora que eu falei, infelizmente, de crianças que possam vir a ter um diagnóstico de Tay-Sachs, que é também uma alteração genética, uma herança autossômica, então pode acontecer com meninas, com meninos, tá? E ela é recessiva, ela precisa de aparecer nessa dose dupla, da mesma forma que a fibrose cística foi mencionada, né? E aqui essas crianças, elas têm uma expectativa de vida muito reduzida, tá? Na Tay-Sachs também é um distúrbio neurodegenerativo, tá? Se desenvolve, na verdade, a criança já nasce com essa alteração, mas a manifestação dela deve ser perceptível e mais sentida pelos pais a partir dos 6 meses de vida, né? Inclusive algumas características de aprendizagem, que a criança já estava ali tendo, né? De resposta, porque a criança com 6 meses ela já começa a ser responsiva, a rir, a você chamar ela de alguma forma, identificar, né? Conseguir perceber que você está chamando ela, que é ela, né? A figura, o centro ali daquela atenção naquele momento. Então, às vezes as crianças que já começavam a ter algum tipo de resposta regridem, né? E isso é perceptível para os pais ou responsáveis, porque a gente que está ali no dia a dia com as crianças, a gente fica, inclusive, ali interagindo e querendo muito e percebendo, né? Nessa faixa de idade, então, nem se fala. A cada avançozinho que elas têm, a gente compartilha com a família inteira, né? Enfim, então, na hora que elas, de alguma forma, começam a dar aqueles sinais de alguma regressão ou de uma maior dificuldade
do que comparado com a grande maioria, chama a atenção dos pais responsáveis e isso acaba alertando, né, ali na hora de visita, levar a criança ao pediatra. E a própria pediatra também começa a ter essa percepção. Essa alteração é uma deleção do cromossomo 15, tá? E que aí, olhem só, como ela é neurodegenerativa, ela é neurológica, ela afeta as condições do sistema nervoso e, como a gente tinha falado anteriormente também, consequentemente o aspecto muscular, tá bom? Aqui, ó, reparem vocês que as crianças perdem tonicidade muscular, né? Elas até que antes, né, já começaram a adquirir ali pescocinho ereto, enfim, mas de repente tem essa perda, tem esse prejuízo e ela perde a tonicidade muscular, fica aquele corpinho mais fraco, mais flácido, né? Com dificuldade de se manter sentada, com a posição da cabeça, né? Enfim, isso começa a ser perceptível. E aqui eu coloco para vocês acho que tem, se não me engano. Deixa eu ver aqui, agora eu até fiquei na dúvida. Não, Tay-Sachs não tem não, vou ter do raquitismo. Tay-Sachs, eu procurei e na verdade não achava nada que fosse importante aqui, ilustrativo pra gente dentro desse cenário, tá bom? Aí eu realmente não tive esse videozinho não. O próximo que eu vou apresentar a vocês também, né, é uma alteração genética, infelizmente o que não nos falta, né, isso que eu chamo a atenção de vocês. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa ou foi impressão minha? Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu acho... Isso, agora sim eu preciso de aumentar aqui. É o seguinte, nós, né, esses indivíduos, eles apresentam essa dificuldade e aí eles tendem... já sei, eu até achei um videozinho, mas era de uma campanha para uma criança do passado, né, que os pais fizeram, às vezes vocês já se recordam disso, algumas crianças que eventualmente com esse diagnóstico, às vezes precisam, né, até mesmo para dar a melhor qualidade de vida a elas, precisam de uma atenção especial e vários pais às vezes fazem campanhas para arrecadar fundos para melhorar, né, a assistência a essas crianças. Bem, aqui agora eu vou apresentar a vocês outro distúrbio também autossômico recessivo, ou seja, também precisa de aparecer em dose dupla, também muito reconhecido por nós, que é o raquitismo. E eu chamo a atenção porque eu vou apresentar raquitismo agora dependente de vitamina D. Depois, em outro cenário ligado ao sexo, vai aparecer raquitismo sob uma outra óptica, tá? Então, só para vocês entenderem. O próprio termo raquitismo, acredito que a maioria de vocês identifique, né? Já ouviram falar, sabem que raquitismo, ele significa prejuízo ao desenvolvimento, ao crescimento, né? Ao crescimento ósseo. Criança raquítica é criança que tem fragilidade, que não cresceu adequadamente, que está aquém, né, do desenvolvimento compatível com a idade que ela possui, né? E que, na verdade, ocorre? Existe uma fragilidade óssea e, consequentemente, isso gera curvação, né, das estruturas ósseas. Então, ficam curvadas, arqueadas, tá? E o indivíduo, ele tende a ter uma calcificação rápida, justamente naquela regiãozinha do centro de crescimento, tá? Então, consequentemente, é isso que faz com que essas crianças, embora, né, alcancem idades, né, vão tendo idades mais avantajadas, têm um tamanho muito aquém. E a própria arqueação que ocorre na estrutura óssea, né, também já gera essa leve diminuição, tá? Vou apresentar a vocês, até no vídeo que eu vou colocar, ele pontua justamente
inclusive o possível diagnóstico do raquitismo por uma observação de raio-x, porque é quando a gente percebe o indivíduo no local, né, que é aquele disco epifisário. Não sei se todos vocês se recordam, que é o local onde a gente tem cartilagem que vai crescer e se desenvolver, né, ao longo do tempo. É por isso que a gente fala que a gente cresce até cerca dos 21 anos de idade, porque eu tenho ali matriz cartilaginosa que vai poder dar a possibilidade do crescimento ósseo, né? No indivíduo com raquitismo, essa região se desaparece e você tem a completa mineralização. Então, o osso nem cresceu, mas ele já está completamente mineralizado, ou seja, diminuindo, tirando a possibilidade de crescimento daquela estrutura óssea. E a estrutura óssea fica frágil, fica fraca, né? Promovendo aquele arqueamento. Esse videozinho eu vou colocar ele um pedaço, porque eu acho que é muito importante para todos vocês, né, recordarem esse aspecto, porque ele vai recordar a todos nós esse aspecto anatômico, tá? E o que promove. Eu até não vou deixar esse vídeo todo, porque ele é longo. Então, eu vou só deixar até uma parte onde fala o importante aqui pra gente, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, é só pegar esse endereço aqui e poder ver o vídeo como um todo, tá bom? É porque aqui a gente tem que ter esse cuidado, senão fica desestimulante, né? Vídeos muito longos não são interessantes pra gente aqui. Eu gosto mais daqueles que sejam mais ilustrativos, que a gente tenha oportunidade de ilustrar aquilo que eu estou falando, tá bom? Mas eu não vou deixá-lo de mostrar porque ele fala coisas importantes. Para mim, o que há de errado com esse raio-x? Dá uma boa olhada e vê se você nota alguma coisa de estranho ou diferente do que você esperaria encontrar. Eu espero que a primeira coisa que tenha te chamado a atenção seja que se trata de uma criança. E como é que a gente sabe disso? É que a placa de crescimento ela não está calcificada. Olha só, placa de crescimento não está calcificada. Só para te lembrar, todo osso tem 3 regiões principais: a diáfise, a metáfise e a epífise. A epífise é a partezinha do osso que articula com o outro osso. Então, veja que a epífise é sempre a mais distal. A metáfise é a região intermediária entre a epífise e a diáfise. E é na metáfise, é juntinho da metáfise que a gente tem a placa de crescimento. Só que na criança, e por isso mesmo é de crescimento, essa placa não está calcificada, o que permite que o osso continue alongando, alongando e alongando. Então, na infância, é um período de intensa proliferação óssea nessa região da placa de crescimento. Até que chega um ponto ali na nossa idade adulta, em que a placa calcifica de vez e o osso não tem mais para onde ir. Então, ele fecha, né? Então, aí é por isso, quando essa placa calcifica, que a gente não consegue crescer mais. Beleza, então se está aberta a placa de crescimento, se ainda não está completamente calcificada, com certeza a gente está falando de uma criança, tá certo? Ok, mas é só isso? Não, olha só, compara aqui com essa radiografia que está normal. Repara bem nessa região da metáfise, aqui também a placa de crescimento não está fechada, mas veja como é diferente essa região da metáfise dessa metáfise. Você consegue perceber que essa metáfise ela tem uma linha, um contorno, uma margem mais bem definida? Olha só como essa é mal definida, é imprecisa, aspecto frangeado, talvez um pouco até mais alargada do que a gente gostaria. Um aspecto interessante é se você perceber que essa metáfise normal ela tem uma característica mais convexa, né? Como se fosse um fundo de um copo, enquanto que a metáfise desse lado aqui está com aspecto mais côncavo. Então, é como se fosse um copinho para dentro. Então, aspecto côncavo, aspecto convexo normal. Certo? Então, vamos analisar melhor esse raio-x aqui. Eu vou até aumentar para você. O que a gente está vendo? A gente está vendo a região metafisária com uma série de alterações. Ela está mais alargada, ela está com a sua margem indefinida, barra frangeada. Então, está indefinida aqui a margem
da região metafisária, da metáfise, e o aspecto magistal dela é côncavo, o que não é normal. Nenhum desses aspectos que eu falei agora é normal e a gente já comparou com a radiografia normal. Mas além disso, além das alterações na região metafisária, a gente ainda percebe que o osso desse paciente está muito arqueado, ele está, entre aspas, torto. Compara aqui com o paciente normal, como é. Exatamente isso. Como eu falei com vocês, eu não ia passar ele inteiro, mas essas informações, né, elas são importantes para a gente ter essa noção do que a gente... Na verdade, a gente fala tanto disso, né, quando a gente tem a oportunidade de mostrar para vocês, falar para vocês sobre raquitismo, em diferentes disciplinas, inclusive, né, todos vocês já tiveram a oportunidade do estudo do raquitismo quando a gente estuda a parte óssea, né? Então, a gente ali apresenta a vocês, fala da situação do tecido ósseo, fala da situação do crescimento, né? Então, é algo que está conosco, independente de disciplina, né? Tanto as meninas da biologia também, quanto da físio. Quando a gente tem esse estudo do sistema ósseo e cartilaginoso, a gente aponta sobre isso. E é importante a gente contextualizar aqui, né? Reparem vocês que nesse caso, a partir de uma situação que é uma deficiência, né, do cromossomo, que vem apresentar e gerar esses prejuízos, né? Porque acaba não aproveitando adequadamente a vitamina que vem a partir ali da alimentação e da própria exposição também nossa ao sol, né? Enfim, então, pra gente ter essa noção, nos ilustra, né? Acredito que é isso que é importante, nos ilustra bem para a gente ter essa noção do que seja o raquitismo e por que aqueles indivíduos, né, quando a gente observa as crianças nesse cenário, nessas alterações, o que na verdade esteja acontecendo, tá bom? Aqui agora, ó, aquela hora hoje no iniciozinho, né? Para quem Professor, no iniciozinho pode falar? Quer perguntar? Eu, Daniel. Oi, Daniel, diga. O raquitismo, ele é só presente nos membros inferiores e superiores? Não, ele está presente na estrutura óssea como um todo. Mas por que a gente pontua muito em relação a esses membros, Daniel? Porque eles comprometem o crescimento, inclusive em altura, e no aspecto, né, anatômico do indivíduo, tem essa alteração em função desses membros. Então, não é porque altera só eles, essa fragilidade ela é óssea e é comum no todo, em toda a porção esquelética. Mas acaba que essa fragilidade nessa região, e principalmente se você perceber, às vezes é mais perceptível para a gente, inclusive nos membros inferiores, em função de que todo o peso corporal do indivíduo está sobre os membros inferiores. Então, acaba que ele é até mais, né, susceptível a alterações mais intensas em função disso, porque ele está frágil e ele vai ter essa diminuição de desenvolvimento e ele está mais frágil, promovendo um arqueamento em função de ser ele local de sustentação do corpo. Então, não significa que seja exclusivo, mas de fato são áreas que a gente consegue perceber um pronunciamento maior, né, desse prejuízo e até anatomicamente é mais perceptível para a gente. Tá? Entendi. Obrigado. De nada, Daniel. E a gente estava falando, estava até voltando mesmo, né, na imagem para mostrar as crianças. Aqui é o que eu estava comentando com vocês. Quem estava com a gente no iniciozinho da aula, até na hora da minha introdução, eu até nem lembrava que estava aqui, não. Busquei, né, um cariótipo ou cariograma, que é isso aqui que vocês estão verificando nessa imagem,
né? O autor aqui colocando pra gente, olha, são 22 pares de cromossomos, que são os autossomos, que foi o que a gente viu até agora, tá? Todas aquelas alterações que nós vimos, achondroplasia, doença de Huntington, epidermólise bulhosa, fenilcetonúria, fibrose cística, enfim, né? Vimos essas e outras mais distúrbios. Referiam-se a alterações nesses cromossomos. Mas a partir de agora, eu vou mostrar a vocês e a gente vai estudar alguns distúrbios que também são transmitidos, né? É uma herança, só que ligada ao sexo. Isso significa que são alterações que estarão correlacionadas aos cromossomos sexuais, que é esse 23º par aqui, né? Que é XX em meninas, XY em meninos. Então, esses cromossomos, que são os cromossomos sexuais, eles correspondem, eles também podem apresentar alguma deleção, alguma alteração, né? E aqui, muito frequentemente, vocês vão ver, às vezes, muitas alterações no cromossomo X, porque o cromossomo X inclusive, o cromossomo que tem mais bandas. Não sei se vocês se recordam, há pouco tempo a Patrícia falou, né? Nossa, mas às vezes a alteração do mesmo cromossomo são lugares diferentes? Sim, como eu mencionei, né? Aqui, cada unidade cromossomal é bandeada, eles conseguem identificar regiões específicas. Então, nós vamos falar de alterações nesses mesmos cromossomos, né? Mas que em locais, às vezes, distintos. Bom, por isso que a gente vai estar ligado ao sexo. Por quê? Se, por exemplo, a minha menina, ela é XX, porque ela herdou um X meu, que tudo que eu posso herdar é X, né? Posso doar é X, e ela herdou um X que veio do pai. Então, ela é XX. Gabriel é XY. Então, ele herdou o X que eu doei e herdou o Y que veio do pai, porque só o pai que tem o Y. Então, quando a gente fala, né, de alterações ligadas aos cromossomos sexuais, são exatamente esses aqui, né? Ainda agora é mais restrito, mas é alguma alteração, algum defeitozinho, né, alguma deleção que às vezes acontece nesses cromossomos. E aí, por isso, né, que aí a gente fala que vem, às vezes, a cometer, né, especificamente ou mais frequentemente um determinado sexo, tá bom? Como eu acabei de falar com vocês, olha só, o cromossomo Y, ele apresenta poucos genes, 20 a 30, né? Ou seja, 20 a 30 características relacionadas ao sexo masculino, à estatura, ao tamanho e algumas características básicas, tá? Então, por isso que a gente fala, e por isso que a maioria das características de doenças são muito relacionadas, principalmente ao cromossomo X, porque ali tem mais lugarzinhos, tem mais referências, tá bom? Toda herança que seja relacionada ao cromossomo Y é o que a gente denomina de herança holândrica, tá bom? Que acontece justamente, já que é no cromossomo Y, ela ocorre apenas e exclusivamente do pai para o filho. Por quê? A mãe não tem Y, né? Ela não pode transmitir uma coisa que ela não tem. Então, só os rapazes, só vocês rapazes, que têm o cromossomo Y. Então, qualquer alteraçãozinha do cromossomo Y de vocês, se ali na hora da reprodução, né, no processo ali, porque é tudo aleatório, se for doado para vocês espermatozoides que venham a ter o cromossomo Y, aí vocês darão origem, né, ali um filho do sexo masculino e que às vezes que possa ter a transmissão de alguma alteração genética, tá bom? Aqui, como eu falei, o cromossomo X aqui, ó, já foram mapeados mais de 300 genes. Se os rapazes, o Y tem de 20 a 30, nós, cromossomo X, tem já mais de 300. Então, são várias características relacionadas a esse gene, tá bom? E, consequentemente, como eu falei, é por isso que ele acaba sendo mais susceptível. Se ele tem mais informações,
mais chance, às vezes, de algum errinho estar associado a ele. A herança, ela é ligada ao X, então ela é essa referência aos cromossomos sexuais. Ela é dominante quando às vezes ela aparece em dose única, ela já se manifesta, tá? Nós temos a hipertricose, não sei se vocês reconhecem esse termo, eu vou apresentar a vocês. São aqueles indivíduos que apresentam excesso da produção de pelos pelo corpo, né? Às vezes a gente ouve aí, né, homem-lobisomem, né, aquela denominação, mas é esse excesso da produção de pelos dispersos pelo corpo, tá? Vou apresentar. Existe também um outro tipo de raquitismo, aqui ele é resistente à vitamina D, a gente denomina, na verdade, dele é o que é hipofosfatêmico, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, e tem essa daqui, essa síndrome de Rett, que, bem, também bastante particular, confere muito características, né, que acontecem em crianças também, tá bom? Então vamos ver. Olhem só, como eu falei com vocês, a hipertricose, né, é um crescimento exacerbado pelo corpo como um todo de pelos. Enfim, existem várias, aqui eu não consegui, de forma alguma, um vídeo que fosse condizente para mostrar para vocês, né? As pessoas também gostam muito de usar, às vezes, esse aspecto para um sensacionalismo que foge ao que a gente quer, que a gente quer o aspecto científico importante para a gente, né? Então, por isso que às vezes fica mais difícil pegar esse tipo de vídeo, tá bom? Mas, logicamente, isso causa dificuldades para os indivíduos, afinal de contas a gente sabe todo esse aspecto, né? Muitas das vezes o que seja diferente, a sociedade ali entra todo num aspecto de discriminação indevida, mas por isso que inclusive deveriam divulgar isso mais, colocar isso como uma situação que ocorre, né? Ela é uma herança genética, e que, na verdade, não é impeditivo de forma alguma, muito pelo contrário, né? A gente tem que acolher e entender e fazer com que essas pessoas estejam mais sociáveis possível, né? Então, isso é muito importante, a educação, a informação para as pessoas, tá? Como eu falei com vocês, aqui realmente não tem maior informação do ponto de vista para ilustrativo para a gente não, tá bom? Bem, aqui no caso, herança dominante ligada ao X, né? Outro tipo de raquitismo, como eu falei com vocês. As manifestações clínicas, elas são muito semelhantes ao raquitismo dependente da vitamina D. E o que a gente vai ver? Esse raquitismo, quando ele tem uma correlação ao cromossomo X, na verdade ele tende a ter uma diminuição, né, da fosfatase, então hipofosfatalêmico, tá bom? Então o indivíduo começa a ter uma diminuição da reabsorção no organismo pelo fosfato. Então, o que acontece? Ele apresenta uma menor quantidade de fosfato no organismo. Consequentemente, esse é um componente importante, né? Ali no processo da formação óssea, tá? Só para chamar a atenção, na hora que a gente fala reabsorção tubular, só para recordar que no nosso organismo, nós temos ali no sistema renal um mecanismo de poder reabsorver, né, vários componentes que devam ficar no nosso organismo e não devam ser eliminados através da urina. Esses indivíduos têm justamente uma alteração que promove uma dificuldade dessa reabsorção de fosfato. Então, grande parte do fosfato que deveria ficar nesse corpo, na verdade, é eliminado com a urina, tá bom? Como eu já falei com vocês, essa situação de manifestações clínicas, ela é semelhante, né, do que a gente já viu anteriormente para o raquitismo dependente de vitamina D. O que é chamativo, que é mais pronunciado, é a presença, tá, dessa região mais proeminente no local das articulações.
é possível, às vezes, a gente perceber aquela alteração da região da epífise, né, óssea, ela causa uma proeminência nas articulações, que possam ser perceptíveis, às vezes, até mesmo a olho nu, tá? Mas da mesma forma que a gente falou anteriormente, a deformidade dos membros, principalmente, embora não seja restrito, mas principalmente notado nos membros inferiores, diminuição do crescimento, né, do indivíduo, quando comparado ali à perspectiva de idade dele. Então, é a mesma coisa, tá bom? Então, aqui eu nem vou necessariamente explorar a mais, porque tudo que a gente falou nesse sentido de caracterização é a mesma, porque o raquitismo, o que se define aqui como diferencial é a alteração que agora é no cromossomo sexual, que é o cromossomo ligado ao X, tá? E aqui, o que que ele mostra pra gente, né, essa alteração e em função dessa baixa reabsorção do túbulo renal, que também eu achei desse ponto de vista explicativo, que até te coloca, né, o ponto que isso possa interferir naqueles aspectos já mencionados por nós anteriormente, tá bom? Então, vou colocar aqui esse videozinho também. Ele é muito bonitinho, muito perceptivo. Acredito que vocês vão gostar dele. Vou colocar aqui. Incluir o som. Vejamos. Saiba mais sobre a XLH. A hipofosfatemia ligada ao cromossoma X, conhecida por XLH, é uma doença hereditária marcada por níveis muito baixos de fosfato no sangue, designado por hipofosfatemia. A XLH é conhecida também por raquitismo hipofosfatémico ligado ao X ou raquitismo resistente à vitamina D. A XLH afeta uma pessoa em cada 25 mil nascimentos e é causada por uma mutação no gene FEX que existe no cromossoma X, mas que afeta homens e mulheres da mesma forma. A XLH é transmitida de pais para filhos de forma dominante e ligada ao cromossoma X. Um pai com XLH irá sempre passar a mutação às filhas, mas não aos filhos. Já uma mãe com XLH tem 50% de hipóteses de a passar a um descendente, quer seja rapaz, quer seja rapariga. Também é possível que uma criança nasça com XLH sem herdar a mutação de um dos pais. Neste caso, surge a alteração genética pela primeira vez na família e designa-se por mutação de novo. Mas para perceber a XLH, é importante dizer que o corpo humano funciona em equilíbrio dinâmico e um exemplo é o equilíbrio entre dois minerais, o cálcio e o fósforo. O fósforo existe em todas as células do corpo, é ingerido pelos alimentos e absorvido com a ajuda da vitamina D. Em combinação com o cálcio, forma a estrutura resistente dos ossos e dos dentes. Mas quando surge uma mutação no gene FEX, ocorre a produção exagerada de uma proteína de sinalização chamada fator de crescimento dos fibroblastos 23, FGF23, que controla os níveis de reabsorção de fósforo pelos rins. E desta forma, a mutação no FEX conduz à perda exagerada de fósforo pela urina. A hipofosfatemia origina problemas de crescimento como o raquitismo e deformações ósseas, como o arqueamento das pernas e a calcificação dos tendões. Podem surgir também problemas dentários como abscessos e perda de audição, com grande impacto negativo na qualidade de vida das pessoas com XLH. Estes problemas surgem em momentos distintos ao longo da vida e afetam as pessoas com diferente gravidade. É frequente só se chegar ao diagnóstico de XLH na idade adulta devido à dor e redução na mobilidade, podendo ser necessárias intervenções ortopédicas para a correção das deformidades. Na maioria dos casos, quando uma pessoa recebe o diagnóstico por estudo genético, facilita o diagnóstico de outros familiares também afetados, mas ainda por diagnosticar. A XLH não tem cura e o tratamento existente consiste no suplemento de fósforo entre 3 a 5 tomas por dia e também de calcitrol, a forma ativa da vitamina D, para melhorar a absorção e retenção de cálcio no corpo. Este tratamento diário é exigente e difícil de seguir devido ao sabor amargo dos medicamentos e pelos efeitos secundários que causa, como a obstipação. Atualmente estão a ser desenvolvidas novas terapias para inibir a atividade do FGF23 de forma a reduzir a perda de fósforo e os sintomas. Pela diversidade deste, o seguimento das pessoas com XLH deve ser feita por uma equipa multidisciplinar. Em Portugal, a especialidade que habitualmente centraliza o seguimento clínico é a nefrologia. Contudo, é essencial que mais médicos conheçam a XLH de forma a facilitar o diagnóstico e tratamento de pessoas com XLH ainda não identificadas com esta doença. A ANDO irá continuar a informar a sociedade e médicos para agilizar o diagnóstico. Isso. Vocês viram, né? Ele fala com esse foco, mas de qualquer forma, a característica desse raquitismo, né?
ele é o mesmo, né? Que ali no finalzinho ele fala ali no cenário de Portugal. Mas que aqui também possa ser identificado pelo nefrologista, mas não só, não único, né? Aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Qualquer médico, inclusive, qualquer clínico, diante de uma observação, de repente ele possa, obviamente, prosseguir ali nos exames de diagnóstico, tá bom? O que eu destaco a vocês, reparem, mais uma vez, tem situações em comum, né? Que é aquela fragilidade óssea em função aqui de um mineral, que faz parte, como eu tinha falado anteriormente para vocês, da constituição óssea. E que, inclusive, ele mencionou aí, de fato, né? Se a gente chamar a atenção do fósforo e também do cálcio, são minerais presentes também na integridade dentária, tá bom? Bem, eu sei que a gente chegou agora no nosso momento, né, de fim da disciplina aqui, nosso dia de hoje. Vou passar esse como nosso ponto de corte. Semana que vem a gente finaliza e tem a oportunidade de estender e perguntas e, enfim, tá? Estender esse assunto. Quero saber se alguém quer perguntar alguma coisa para a gente poder finalizar. Não? Tudo bem com vocês? Ô, Luciano, eu quero falar, fiquei com uma dúvida. Pode falar, Giovan. Como a doença está relacionada à cromossomo X, né? Tem mais facilidade de desenvolver a doença. Eu queria saber se uma vez uma gestante tendo filho, gestação gemelar, de gêmeos, a possibilidade dos dois adquirir a doença, ela é grande, ela é igual para todos dois. Boa pergunta, Giovan. Olha só. Ter gêmeos. Aí a gente precisa de entrar naquele cenário. Se o gêmeo for univitelino, aí sim, os dois obrigatoriamente terão as mesmas manifestações. Por quê? Eles são fruto da mesma situação de fecundação. Célula ovo-zigoto, mesmo espermatozoide, houve a fecundação e depois no processo embrionário que deu ali surgimento a dois novos indivíduos. Então, uma gestação, né? Aí no caso, gêmeo univitelino obrigatoriamente. Agora, tirando essa situação, imaginemos gêmeos, na verdade, que é a grande maioria, né, da maioria dos indivíduos, são gêmeos que simplesmente compartilharam o mesmo momento gestacional. Tivemos 2 óvulos e 2 espermatozoides distintos que tiveram a oportunidade da fecundação. Bem, aí, Giovan, a possibilidade, né, de ter 2 que porventura venham ter, ou um ter, outro não, é a mesma chance entre irmãos que não tenham sido, por exemplo, gêmeos. Né? Imaginei eu e meu irmão. Diferença de 8 anos entre eu e ele. Relacionado né, ao cromossomo X, ele, né, aí uma situação de probabilidade. Se os meus pais, né, no caso aí, cromossomo X, se a minha mãe fosse portadora, tanto eu quanto ele, né, porque todos os dois possuem esse cromossomo X herdado pela minha mãe, porque a minha mãe só tem cromossomo X para herdar. Então aí a probabilidade é meio a meio, tá? Da mesma forma que se for gênio bivitelino, eu também tenho ali, continuo com a possibilidade deles ali, um realmente ter a ser afetado e apresentar alteração e outro não ter, tá? A não ser que realmente fosse univitelino, aí não tem jeito, aí obrigatoriamente os dois seriam. Entendi. Quer dizer, então, quando for univitelino mesmo, aí a doença vai se manifestar nos dois. Nos dois. Ou ela manifesta nos dois, ou ela não manifesta nos dois. Entendi. Agora, aí o que acontece com um acontece com o outro obrigatoriamente. Agora, se não for univitelino, eles são tão irmãos geneticamente,
quanto um irmão que é 2, 5, 8 anos mais velho do que você. O que eles possam vir a ter em comum ou de diferença genética, sendo filhos sempre biológicos dos mesmos pais, é a mesma probabilidade. Ah, entendi. Tá certo. De bem, obrigado. De nada, Gilvan. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Professora, sou eu, Pedro. Oi, Pedro. Tá joia? E aí, tudo bem, tudo ótimo. Não, só passando para te avisar que na hora que tinha começado a aula eu não consegui entrar porque eu tive um probleminha aí. Tá, não, eu vi sua mensagem ali, Pedro. Aí eu cheguei, aí entrei para a aula, né? Só para... Tá Seja bem-vindo sempre, eu vi a sua mensagem ali. Coisinhas acontecem, tá? Mas não tem problema não. Seja bem-vindo. E uma coisa, viu, Pedro? Quero você participando mais da minha aula. Você precisava mais. Não, eu tô calado esse dia, eu tô absorvendo mais, porque por enquanto ainda não tocou aquelas dúvidas não, mas você pode ter certeza que assim que eu tiver as dúvidas, você sabe que eu não fico calado. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Mais alguém aqui? Não. Boa noite para vocês, bom descanso, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem, se Deus quiser. Boa semana para vocês. Obrigado. Boa noite, professor. Tchau, boa noite, fiquem com Deus. Até sexta. Boa noite. Até sexta. Valeu. Boa noite. Tchau, gente, tchau. Tchau, Adilson, Alessandra, Ana Carolina, Giovan, Isabela, Jaqueline, Mary, Mike, Patrícia, Pedro. Tem um aqui que é usuário desconhecido, mas boa noite para você também. Fiquem com Deus, todos. Bom descanso. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Mike. Com Deus. Até. Bom descanso. Com Deus. Valeu. Tchau, gente. Boa noite para vocês.